Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. A Cristina, ela está sentindo medo de morrer. Ela me diz assim: padre, tenho fraquejado muito na fé, estou sentindo muito medo de morrer, de que alguém da minha família morra. E vou tentar explicar. O motivo foi o falecimento da minha sogra. Depois da morte dela, padre, eu não tenho conseguido vencer esse pânico. Eu sempre imagino que vai morrer alguém da minha casa, sempre fico com pensamentos obsessivos, pensando que nada mais vai existir depois da morte, que tudo isso aqui é em vão. E me angustia demais olhar para as pessoas que eu tenho e pensar que eu posso perdê-las a qualquer momento. O que eu posso fazer, padre? Minha filha, eu não sei quanto tempo tem que a sua sogra morreu, mas a gente sempre passa por um processo assim, toda vez que a gente perde alguém. É natural que na nossa vida a gente sinta medo de perder quando perdeu. É como que se aquela perda abrisse os nossos olhos para que nada é eterno, de que a gente perde sim, o tempo todo alguém vai morrer, o tempo todo nós vamos ter de lidar com o limite. Agora, o que a gente precisa fazer é encaminhar o nosso luto de maneira que ele não venha nos causar esse pânico. Como que a gente pode fazer? Eu acho que a oração ainda é o melhor caminho para nós curarmos esses traumas. É claro que buscar a ajuda de um psicólogo, quando isso se estende muito. Mas sabe, antes de você dormir, você rezar um salmo de confiança. Tem tantos salmos aí na Sagrada Escritura que nos ajudam a dizer essa confiança. O Senhor é minha força, é a minha proteção, em Ti nada temerei. De você buscar uma palavra, uma oração, de você pedir a oração de outras pessoas. Os grupos da renovação carismática, eles são muito bons nesse sentido. Porque lá existem pessoas que gostam de rezar umas pelas outras. É tão bom quando alguém põe a mão na nossa cabeça, reza por nós. A gente se sente mais acolhido, sobretudo no momento dessa fragilidade, Cristina. Procure participar de um grupo de oração. Procure fazer a leitura de um salmo de confiança ao final da noite. Não perca a oportunidade de criar essa vida mística. Sabe, a oração ela tem um efeito terapêutico sobre nós. Nós precisamos rezar. E essa oração, ela pode ser feita através da palavra, ela pode ser feita dentro de uma igreja silenciosa, sabe? De você de vez em quando se refugiar na igreja da sua cidade, no horário em que não tenha muitas pessoas. Fica ali, diante do Santíssimo. Fique em silêncio e peça a Deus que Ele venha preencher esses espaços que foram abertos pela perda daquela pessoa. Você perdeu a sua sogra, ela devia ser uma pessoa importante para você, você devia ser muito ligada a ela, e agora está sentindo essa insegurança, que é um processo humano natural, mas que a oração pode nos ajudar muito. Essa história de amor à primeira vista é muito perigoso. O amor ele tem que ser processual. Porque quando você fala que se apaixonou e que foi amor à primeira vista, você corre o risco de estar apaixonado não pelo que o outro é, mas por aquilo que você gostaria que ele fosse.
Quantas pessoas, minha gente, eu já vi vivendo essa prisão. Eu não sou o que ela gostaria que eu fosse, mas ela quer tanto que eu seja que eu estou fazendo esforço para ser. Aí dura aí uns 2, 3, 4 anos até que todas as máscaras caem por terra. O verdadeiro amor é aquele que vai sendo descoberto à medida em que defeitos e qualidades são colocados à mesa. É uma crueza isso. É difícil? É. Mas conto de fadas, definitivamente nunca vi. Essa história de amor romântico, perfeito, onde o outro é tudo aquilo que eu imaginava ser, não. Dê tempo ao tempo, vá devagar com o andor, porque o santo é de barro, viu? Vá devagar com o andor, porque o namorado que você tem aí é de barro, é frágil. Vá devagar com o andor, porque a sua namorada é frágil, a sua esposa é frágil. Ela tem muitos defeitos que você precisa conhecer. Até você ter o direito de eleger. Ele falou, não, conheço seus defeitos, conheço suas qualidades e quero viver o desafio de fazer isso dar certo. As prisões afetivas nascem das nossas expectativas. Então, muitas vezes, nós aprisionamos o outro nas nossas expectativas. E por que depois a gente não consegue se livrar? Porque você também não consegue livrar-se da ilusão que você criou para ele. Sabe como é que uma pessoa se recupera disso? Quando ela tem coragem de reconhecer, eu não perdi tanto assim. Porque, na verdade, a pessoa que eu achava que eu amava, nunca existiu. Ela foi uma projeção minha. E é engraçado, minha gente, que quando a pessoa consegue fazer essa reflexão, ela se liberta, como se fosse tirado uma infecção que antes estava matando. Outro dia atendi uma pessoa assim, muito rapidamente, ela me contou que o casamento tinha sido desfeito. Eu não sou a favor de desfazer casamento, eu não me compreendo errado. Acho que tem que fazer de tudo para dar certo. Mas ela me falava assim, e eu sabia da vida que ela vivia, das inúmeras traições, das mentiras o tempo todo que ele contava para ela e do tanto que ela sofria com aquilo. Aí um dia ela sofreu, ela me procurou e chorando muito falou assim, ele me abandonou e agora foi embora de vez. Aí eu perguntei para ela, mas por que você está sofrendo tanto se você sabia que ele já tinha te abandonado há muito tempo? Ele te abandonou desde o primeiro momento em que ele assumiu uma outra mulher na vida dele e tinha uma vida dupla. Todo mundo sabia dessa vida dupla. Ele te abandonou há muito tempo, há 20, 30 anos atrás, eu não sei quando foi que começou essa história de traição, e você não teve coragem de naquele momento colocar-se, como uma esposa deve colocar no momento que sabe da traição do marido. Com autoridade. Eu não sou um objeto para você usar, eu não sou um objeto para você brincar, e a fidelidade é, sem conversa, uma obrigação de todo mundo que fez uma vida a dois. É respeito, é amor. A demonstração do amor passa pela fidelidade. Aí ela me olhou assim assustada e falou, você não perdeu nada, que você já perdeu há muito tempo. O que você fazia era velar o marido dentro da sala da sua casa que já tinha morrido há muito tempo. É velório que não acaba, é velório que não termina. Então pare de achar que você perdeu tanto e comece a descobrir que na verdade você já perdeu há muito tempo. E você já deveria ter tido maturidade para entender aquela perda naquele momento e parar de permitir que o sofrimento te acometesse tanto e provocasse tanta ferida que está te matando aos poucos. Minha gente, quando nós não nos livramos desses fardos, nós somos capazes de nos boicotar e de causar uma morte antecipada. Que a pessoa vai perdendo a vontade de viver, ela vai perdendo a capacidade de sonhar, ela vai perdendo a capacidade de ser feliz. Por quê? Porque um dia se amarrou numa ilusão e permitiu que aquela ilusão tornasse o centro de sua vida. Agora, ela não queria ver isso. Questão de maturidade. Não tem um jeito pior de perder do que fingir que não está perdendo. É a pior maneira de perder. É quando você finge que não está perdendo. É quando você passa de mão de tinta numa parede que já está podre. Não foi Jesus que falava que de nada adiantar caiar as sepulturas? Elas continuam escondendo cadáveres. Então não tenha medo de terminar o seu namoro se você descobre que ali você está vivendo uma ilusão. Ou que o outro está fazendo de você um território da sua ilusão. Ninguém tem a obrigação de ser para o outro uma ilusão.
Se ele não ama quem você é, não faça esforço para ele amar a ilusão que você está criando para ele amar. Isso é uma prisão terrível. Nos becos, nos lugares onde a gente não vê, há sempre alguém querendo uma esperança para sobreviver. A vida é ameaçada em muitos lugares. Os lugares que os nossos olhos não alcançam. Agora, neste instante, por exemplo, são estatísticas monstruosas que mostram que muitas pessoas perdem a vida a cada minuto, a cada segundo, por causa da violência. Nós estamos assistindo, todos com certeza assustados, as últimas notícias a respeito dos 2 garotos que foram violentamente assassinados, esquartejados pelo próprio pai e a madrasta. Antes de vir para cá, eu ouvia da minha funcionária uma história de que um dos garotos, que eles estavam no abrigo, quando foram mandados de volta para casa, um deles pediu socorro. Pediu que não gostaria de voltar para casa porque lá eles eram muito judiados. E a juíza fez cumprir a lei. A lei é clara. Se tem pai, se tem mãe, se tem lugar para ficar, não pode ficar no abrigo. Ainda que essa lei seja cega, ainda que essa lei não seja capaz de descobrir a qualidade do pai que espera em casa. Porque você vai concordar comigo, não basta ter pai esperando em casa, não basta ter mãe, tem que ter qualidade aquele que espera. Foi-se o tempo em que pai e mãe eram sinônimos de segurança para os filhos. Nós estamos assistindo nos últimos tempos histórias absurdas em que o principal agressor é o próprio pai e que o principal agressor é a própria mãe. É impossível a gente ficar indiferente a uma história dessa. Não acredito que possa haver algum ser humano que seja tão insensível a ponto de escutar uma história dessa e não se perguntar: que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que sociedade é essa que nós estamos construindo para deixar como herança para aqueles que a gente ama? Que mundo é esse? Um mundo onde o pai é capaz de esquartejar a cria de suas carnes como se fosse um objeto, como se fosse um animal. Um pai que não é capaz de tomar a defesa, que não é capaz de retirar a criança das mãos violentas de uma madrasta, ou de alguém que não seja capaz de escutar o grito, de alguém que não seja capaz de se sensibilizar diante do sofrimento de alguém que é violentamente agredido. Eu fico pensando, minha gente, que essa dosagem imensa de violência que toma conta dos nossos noticiários nessa semana, ela de alguma forma nos atinge, ainda que sejam em porções menores. Você também espera seu filho em casa. E eu não sei o que você significa na vida do seu filho. Eu não sei o que você significa na vida dos seus. Eu não sei qual é o papel que você representa na vida daquele que você trouxe ao mundo. Um alerta fica para todos nós. Um alerta fica para cada pessoa de bem que não fica indiferente à morte dessas 2 crianças. Que nós precisamos fazer alguma coisa. Que nós precisamos nos mobilizar para que esse mundo se transforme, para que esse mundo fique melhor, para que esse mundo não continue sendo palco de tantas atrocidades. Essa vida, ela precisa ser cuidada nas pequenas coisas. Essa vida que está aqui agora, como um dom que nós recebemos. Nós precisamos escolher melhor o que a gente traz para ela. Eu sei que você, na sua experiência de amar e ser amado, você nem sempre pensa nessas coisas, porque às vezes a vida não nos permite isso. A gente vive correndo demais. Mas seria bom que se você parasse e olhasse hoje os seus filhos, aquele que você trouxe ao mundo, e que você pensasse a sua qualidade de pai, a sua qualidade de mãe, a sua qualidade de ser humano. O que você tem representado na vida dos seus? Que isso não sirva de culpas, que isso não sirva de peso, porque geralmente quando a gente começa a pensar a qualidade da nossa vida, a gente cai na tentação de ficar parado no que a gente não fez de certo. Não, não é para isso.
É apenas, quem sabe, um jeito de nos alertar para que essa violência não tome conta de nós também. Porque às vezes a gente não é capaz de gestos grosseiros e grandes como esse. Pode ser que a gente não seja capaz de esquartejar um filho, mas pode ser que pequenas violências também sejam cometidas dentro de nós, dentro da nossa casa. Um jeito estranho de amar, um jeito estranho de ter as pessoas do nosso lado, e que, quem sabe, diante da tragédia dessas duas crianças, isso poderia mudar um pouco o nosso jeito de olhar para as coisas. Pudesse, quem sabe, modificar o jeito como nós olhamos para as pessoas que nós amamos. O jeito como nós olhamos para os filhos que nós colocamos no mundo. O jeito como nós olhamos para a nossa casa, para a nossa família, para tudo aquilo que a gente é, para tudo aquilo que a gente ama. O cuidado que Deus realiza em nós passa pela experiência do nosso cuidado pessoal. Da mesma forma como uma mãe cuida do filho e faz de tudo para que aquele filho cresça, Deus também cuida de nós. Numa dimensão espiritual que nós não podemos nem sondar, nem conhecer na totalidade. Eu não tenho nem como avaliar o tanto que Deus cuida de mim. Mas eu posso avaliar o tanto que eu correspondo a esse cuidado no momento em que vivo. Eu preciso corresponder ao cuidado de Deus na minha vida. Eu preciso ter uma atitude zelosa por quem eu sou. Eu preciso zelar pelo meu sacerdócio. Eu preciso zelar pelos dons que Deus me deu. Eu preciso zelar pela minha saúde. Eu preciso zelar pela minha liberdade. Eu gosto de dizer sempre que eu confio na providência divina, mas eu olho dos dois lados antes de atravessar a rua. Porque, na verdade, o cuidado que Deus realiza na nossa vida passa também pelo cuidado que nós temos. É parceria. Deus nos cuida e o tempo todo zela pela nossa vida, mas espera também que a gente faça o movimento de zelo. Porque é uma atitude amorosa. Você já parou para pensar que o amor, toda vez que nós amamos e somos amados, nós exercemos essa reciprocidade que também nos convoca a responsabilidades mútuas? Eu, porque sei que sou um filho amado pela minha mãe, eu sei que minha mãe cuida de mim, mas eu também vou me cuidar por causa do amor que eu tenho por ela. É recíproco. Eu sempre tenho essa preocupação, minha gente. Jesus morreu, viveu, ressuscitou por mim, para minha salvação. Jesus nasceu, veio ao mundo para minha salvação. Como é que eu zelo dessa salvação? A teologia nos ensina que a salvação é um dom, mas que a gente pode recusar. Infelizmente, muitas pessoas recusam o dom da salvação. Não recusam pelas palavras. Vão até diante do Senhor e professam ali a fé, vão à missa, vão ao culto, participam da celebração da palavra, mas não celebram com a vida a ressurreição, não celebram com a vida a salvação, porque nós precisamos honrar essa salvação, zelar pela salvação. E não é só a profissão de fé pela boca, não, é o jeito de viver. Como é que você zela pela sua salvação, por exemplo? Como é que você corresponde a esse dom recebido? É uma pergunta nossa de cada dia. Passa pelo crivo da nossa conversão. Sabe aquela análise minuciosa que nós precisamos fazer da nossa conversão? O quanto que do meu coração já está convertido? Quanto que de mim já é parecido com Jesus? Porque essa é a conversão. A proposta cristã é a gente se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. No nosso jeito de pensar, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de viver, no nosso jeito de amar. Lá no nosso trabalho, lá onde você é convidado a viver, lá você está como um legítimo testemunha de Jesus. Testemunha do Evangelho, daquilo que Ele fez na sua vida. Mas é ali que entra o seu zelo, para que você não se torne escândalo para o outro. Jesus é o meu Salvador, e eu preciso zelar por essa salvação que Ele me deu, como um presente que eu tenho de abrir todos os dias para conhecer o seu conteúdo.
A salvação é um presente inesgotável. Enquanto a gente viver, nós não teremos descoberto todas as possibilidades dessa salvação na nossa vida. Por isso, quando a gente encontra uma pessoa dependente das drogas, por exemplo, do álcool, ou vivendo uma prostituição, aquela pessoa que perdeu o amor pelo corpo, ali a salvação deixou de ser zelada. Porque aquela pessoa se perde a cada dia. E a salvação é um movimento contrário. É não permitir que a dignidade humana se perca. É a gente assumir um jeito de viver que seja digno com aquela salvação que foi realizada por cada um de nós. Porque as nossas escravidões nascem aqui dentro de nós. Naquilo que nós alimentamos e naquilo que nós permitimos que cresça. Da mesma maneira como um relacionamento pode ser causa de perdição para muitos. E a gente sempre diz, não é um projeto utópico. Os nossos namoros, os nossos casamentos, as nossas amizades, os nossos relacionamentos precisam ser instrumentos de salvação na nossa vida. Aquele marido que você tem dentro de casa, você é responsável, corresponsável pela salvação dele. Ele é o primeiro responsável. Deus é o primeiro, antes de tudo, né? Mas ele é o primeiro a participar dessa corresponsabilidade de ser salvo. Agora você, com a sua oração, com o seu testemunho, com o seu jeito de ser esposa, você participa da salvação dele. E ele é a mesma coisa. O amor cristão, o verdadeiro casamento, o verdadeiro matrimônio, é quando ambas as partes estão comprometidas uma com a salvação do outro. E não é hipocrisia não, viu? Não é maquiar, não é fingir que você não é pecador, não. É honestidade com o processo. Deus deixa de trabalhar no coração mentiroso. Ao contrário do coração que é verdadeiro, que por mais miserável que seja, olha, eu assumo, eu estou miserável e eu preciso dar um jeito na situação. Ali Deus já começou a trabalhar. Então o zelo pela salvação passa pela nossa responsabilidade. Não se descuide de ser um homem salvo. Não se descuide de ser uma mulher salva. Isso é, que nada lhe escravize. Que ninguém lhe escravize. Que nenhum sentimento lhe escravize. Que nenhuma droga lhe escravize. Que nenhuma dimensão do seu eu seja causa de queda para você. Claro que as nossas misérias fazem parte. Mas é a superação dessas misérias que nos salva. A mesma coisa um relacionamento de namoro. O namoro, você já vê o que será a vida futura. O namoro é o tempo para ensaiar o casamento. Por isso que o namoro tem de terminar. Não tem problema terminar o namoro, para depois não ter que terminar o casamento depois. Se você descobriu que as incompatibilidades são demais, que você não tem disposição para lidar com elas, você não pode se casar com esse homem, você não pode se casar com essa mulher. Se você já percebe indícios de agressividade, de que esse homem não será capaz de ser um instrumento de salvação na sua vida, que ele vai trazer correntes ao invés de quebrar os grilhões, se ele não vai favorecer a sua liberdade, essa que Deus nos dá, que não é liberdade de ir para lá e para cá, é liberdade interior, gente, que é só a partir da liberdade interior é que nós somos capazes de nos sacrificar pelo outro. A palavra de Deus nos liberta, a verdade nos liberta. Desde que essa palavra seja interpretada no contexto que foi escrita, porque também ela pode acorrentar. Muitas pessoas são acorrentadas por líderes religiosos. Muitas pessoas ficam incapacitadas de viverem uma verdadeira experiência religiosa porque se amarraram nos conceitos errôneos e equivocados dos líderes que escutam. Eu, às vezes, fico ouvindo na televisão a palavra de Jesus sendo usada de maneira tão cruel, tão banal, descomprometida com o crescimento humano. Então nós não podemos permitir que um discurso religioso venha retirar a nossa liberdade de conhecer a Deus, a nossa possibilidade de conhecer a Deus. Gosto sempre de dizer isso. É a frase que abre o meu novo livro, do campo de batalha à mesa posta. Na tentativa de conhecer e viver uma espiritualidade, muitas pessoas se limitam a viver uma religião. Cuidado, a espiritualidade é muito mais profunda do que a religião. Sabe por quê?
A espiritualidade é o território onde você se experimenta livre, para ouvir a voz de Deus, para verdadeiramente interpretar o que é certo e o que é errado. A religião nos ajuda a viver a espiritualidade, mas a religião ela não limita, ela não pode ser o todo da espiritualidade, ela só faz parte. Porque espiritualidade é toda a dimensão particular que você vive dos efeitos da religião em você. É o território da transformação. Para a gente fazer uma renúncia, a gente tem de ser muito livre. Tem de ser muito livre para ter coragem de dizer, eu não quero isso, ou eu não vou. Ou tem de ser muito livre para poder dizer, eu vou me sacrificar neste momento por você. Só quem é livre verdadeiramente sabe obedecer. Então o outro na nossa vida, se nós somos cristãos, porque nós não somos obrigados a ser, mas se nós fomos batizados nas águas deste Cristo que nos liberta, é nossa responsabilidade zelar pelas amizades que nós temos, pelos relacionamentos que nós temos. Toda e qualquer pessoa que começa a ter influência sobre nós, até o autor que a gente lê, a novela que a gente assiste, o filme que a gente assiste, tudo isso está entrando na nossa cabeça, nos libertando ou nos acorrentando. Pode observar como algumas religiões pregam Deus a partir da facilidade. Você entra dentro daquela igreja, você começa a pagar o dízimo, você frequenta o culto e Deus vai te fazer ficar rico, Deus vai te fazer livrar-se dos problemas. O absurdo de outro dia, um vídeo que eu estava vendo, de um rapaz que disse que Jesus pagou a dívida que ele tinha para o banco de 15 mil reais. Você viu esse vídeo? Então você deve e você não vai pagar porque Jesus pagou para você. Então veja bem, tem uma irresponsabilidade nessa história, né? Eu vou negligenciar as minhas dívidas porque Deus paga para mim. Para com isso, meu Deus do céu. Uma religião que me faz ser desonesto. Tudo bem, os milagres existem, mas vamos com calma. Então às vezes uma pessoa inocente vê um vídeo desse, aquela coisa sem discernimento, e vai acreditar que Deus faz isso na nossa vida. O pior, vai acreditar que Deus tem obrigação de pagar as nossas dívidas. Não. Deus nos dá saúde e a gente trabalha e paga o que deve. Isso é mais honesto, isso é mais sensato. Foi Jesus mesmo que disse, dai a César o que é de César. Mas a nossa atitude é que vai dizer se estamos salvos ou não. A maneira como nós estamos nos tratando é que vai dizer se estamos salvos ou não. Porque ali, quando nós estamos convidados a fazer um trabalho com os nossos irmãos de igreja, de comunidade, de trabalho, é ali que nós vamos zelar pelo caráter salvífico desse batismo que nós recebemos. É ali que nós vamos nos exercitar. É ali que nós vamos ver se a gente está sendo ou não cristãos. É o fruto. Você parou para pensar que às vezes nós vivemos uma pertença religiosa infrutífera? E até mesmo nós vamos ficando desanimados, porque todo ser humano gosta de ter resultados. E o resultado do cristianismo é coração amadurecido, não é outra coisa. Ah, a riqueza veio porque você trabalhou. Ah, a riqueza veio porque você tem um dom e você exercitou esse dom honestamente, você conseguiu isso, conseguiu aquilo. Tudo bem. Só que a verdadeira riqueza que o cristianismo pode nos dar, sabe qual é? É o coração amadurecido. É o desafio de toda hora, zelar pela salvação. Porque senão, nós estamos lá dentro da igreja, mas estamos mais perdidos do que quem está fora. Porque dentro da igreja, seja ela qual for, nós corremos o sério risco de estar protegidos pela hipocrisia. O templo não nos salva. Estar lá dentro não nos salva. Cantar os hinos, isso até os ateus fazem. Quem não crê, os indiferentes, não estou dizendo que ateu é ruim não, viu? Não estou dizendo isso não. Porque às vezes a gente encontra mais honestidade num coração que não se dobra, que não crê, do que naquele que está lá todo dia. Também não estou dizendo que você tem de ser ateu. Eu acho que a fé faz bem ao coração. O que eu estou dizendo é que muitas vezes os templos podem ocultar as nossas hipocrisias. E a gente acha que está salvo.
Então, quando nós ligamos a televisão e a gente vê a palavra de Deus sendo usada de maneira tão irresponsável, com proclamação de milagres questionáveis, muito mais para poder provocar um poder midiático, de adesão de outros crentes, de adesão de outros fiéis, muito cuidado com isso. Deus faz milagre? Faz. Mas Deus não pode se tornar um espetáculo. Deus não pode se tornar um discurso espetaculoso que fira a ordem das coisas. Sabe? Porque isso é corrente que você coloca na alma de uma pessoa, que impede de viver essa verdadeira liberdade, que nos coloca diante de Deus, permitindo que Ele seja Deus e que eu seja quem eu sou. Que tristeza que a gente não tenha no nosso dia a dia um programa que eduque verdadeiramente as nossas crianças, né? Um programa que a gente tem de pagar, infelizmente, um canal fechado, onde você tem a oportunidade de ter lá algumas reportagens que vão realmente agregar a nossa vida. Isso é cristianismo, minha gente. Que é quando você percebe que as pessoas estão mais seletivas. Que o Evangelho trouxe ao coração daquelas pessoas capacidade de selecionar melhor o que vão digerir ou não. O que vão consumir ou não. E volto a dizer, é muito mais do que estar dentro do templo. É você incorporar um valor, trazê-lo e dividi-lo com a sua família. Acho que uma verdadeira família cristã é aquela que seleciona tudo que entra dentro de casa. Nós não somos obrigados a consumir o lixo cultural que tem sido produzido pela sociedade, que nos nivela por baixo. Nós vamos ficar mais seletivos, nós vamos estudar um pouco mais. Então, cuidado a quem você escuta. Quais são as autoridades que estão lhe ajudando a crer? Zele por essa salvação que lhe vem pela palavra. Escolha bem o alimento espiritual que você dará a você. Cuidado com o que lê, sabe? De sentir e desejar o que é mais nobre. Quando um povo é capaz de desejar o que é mais nobre. Quando você sente que o dinheiro trouxe às pessoas a oportunidade de crescerem culturalmente. De você sentir que esse povo está mais educado para querer o que é nobre. Que não se aceita, que não aceita ser nivelado por baixo, com essa programação de televisão que tantas vezes desconsidera a inteligência das pessoas, ou então que propõe um gosto amargo, o tempo todo noticiando o que é amargo, e as pessoas engolindo isso, e desejando esse tipo de notícia, e desejando esse tipo de programa, cuja pauta é só a vida do outro, é a fofoca que se faz. Não é um livro para te alienar. Não é um livro para te fazer apenas compreender a religião de maneira superficial. Não, vamos aprofundar. João Paulo II já nos convidava a isso. Vamos jogar as nossas redes em águas mais profundas. Chega de superficialidade. Isso é zelar pela nossa salvação. Isso é permitir que o cuidado de Deus na nossa vida se encontre com o cuidado que nós temos conosco mesmo. Padre Fábio, hoje bem que o senhor poderia falar sobre a responsabilidade que as outras pessoas colocam sobre outra, que algumas pessoas colocam sobre outras para que sejam felizes. Quando eu coloco sobre as costas do outro a responsabilidade da minha felicidade, eu estou cometendo dois crimes, né? O primeiro, o pior de todos, comigo, porque a partir do momento que eu delego a minha felicidade, a responsabilidade de ser feliz ao outro, eu acabo me privando de ser feliz. O que é a felicidade, antes de qualquer coisa, né? Felicidade é essa harmonia que você pode alcançar com a vida. Felicidade não significa que eu não vou ter problemas, não significa que eu vou ter um mar de rosas para navegar, não. A felicidade, eu posso ser feliz mesmo tendo dificuldades no meu dia a dia. É a harmonia interior que eu crio para poder lidar bem com os meus problemas, para lidar bem com as minhas alegrias, para lidar bem com o meu cotidiano. E a partir dessa harmonia,
eu viver satisfeito, não é? Eu acho que a felicidade é isso, é uma satisfação. É você estar feliz, é você estar satisfeito com a vida que você está vivendo. Sempre num processo de luta e de superação, porque é assim que essa satisfação vem. O ser humano sempre vai querer bons resultados, ele sempre vai se exigir bons resultados. Você pode observar que às vezes existem pessoas que ficam deprimidas, vão ficando borocochôs, né? E por quê? Porque elas estão se exigindo menos, ou porque não estão dando conta de viver esse processo de superação. Às vezes vão abandonando o barco, vão ficando desacursoadas, né, com o processo de luta. Agora veja bem, o outro faz parte da minha felicidade. O outro é um vínculo que me ajuda a criar esse instrumental da minha realização humana. Mas o outro não tem a responsabilidade de me fazer feliz, né? A felicidade tem que ser, antes de qualquer coisa, uma decisão nossa. E retire a felicidade do contexto dos filmes hollywoodianos, viu? Essa coisa utópica, vamos viver felizes para sempre. Isso não existe. A gente precisa saber que a vida, ela é dura, ela tem dificuldades, ela é assim para todo mundo a vida tem as suas lutas, ela vai oferecer as suas lutas. Agora, também podemos dizer que para todo mundo há uma possibilidade de realização. Então, quero contextualizar a minha felicidade nesse horizonte de possibilidades e também de limites. E o outro é esse instrumental. A amizade que eu tenho me ajuda a estar mais feliz. O meu vínculo, a minha harmonia com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos, com meus amigos, vão favorecer com que eu tenha condições de viver melhor esta minha experiência humana. E naturalmente, porque estou bem assessorado de outras pessoas, eu acabo trazendo para fora o que eu tenho de melhor. Mas o outro não é o responsável pelo processo. Eu sou o dono deste processo. Eu administro isso com Deus, né? Já que sou religioso, creio em Deus, eu vou dizer que eu sou o responsável pela administração dessa felicidade que Deus me proporciona e quer para mim. Ah, tá bom, padre, mas eu não acredito em Deus. Então tá bom, assuma a responsabilidade sozinho. Você vai dividir o instrumental para essa felicidade acontecer com as pessoas que estão do seu lado. Quem tem uma fé, né, e quem tem uma religião que é bem vivida, bem praticada, ela acaba sendo um instrumental para ajudar a chegar nessa realização humana. Existem pessoas que não conseguem viver essa experiência de fé, mas nem por isso estão livres da responsabilidade de administrarem essa felicidade, essa alegria diária, essa responsabilidade de você buscar diariamente a satisfação de ser quem você é. Para nós que cremos e lutamos para que a nossa experiência seja sempre religiosa, no bom sentido, né, no sentido mais pleno da palavra, que tudo esteja ligado, que tudo esteja conectado. Eu aqui hoje conectado ao dom, ao talento do Renato, a todo o trabalho da equipe que está fazendo o programa acontecer, as pessoas que participaram da minha vida hoje. Hoje eu passei pelo médico, o médico que me atendeu, a moça que me recebeu na clínica. Então, eu estou conectado a muitas pessoas. Então eu tenho essa consciência. Eu quero que essa minha conexão seja religiosa. Isto é, eu quero viver cada passo do meu dia de maneira harmoniosa. Eu quero viver de maneira boa. Eu quero fazer bem feita a minha passagem, né? Então, com isso, eu acabo tendo a oportunidade de também contribuir com a alegria e a satisfação do outro. Porque se eu trato bem a menina que me recebe, se eu trato bem o médico que cuida de mim, eu acabo proporcionando a eles, eu acabo sendo deles um instrumental também para que a felicidade que ele busca, assim como eu busco a minha, seja possível. Está vendo como está tudo interligado? Isso é religioso, né? Então eu acredito
Eu acredito que a nossa experiência é religiosa, porque nós estamos sempre interligados. E quando alguma coisa quebra esse vínculo, essa ligação, eu preciso retomar, eu preciso religar. Aí eu preciso do rito, vou lá, peço perdão, vou lá, digo que estava errado, reconheço meu erro. Enfim, o outro não pode carregar a responsabilidade da minha felicidade. Eu sou aquele que vai administrar esse processo. Se eu coloco sobre os outros esse fardo, eu cometo crime contra mim e contra ele, porque estou atribuindo uma responsabilidade que não é dele. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ver diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora. Para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Padre Fábio, o senhor falava sobre decisões e viver as consequências das nossas decisões. Minha dúvida é, sempre sofreremos com as consequências das decisões que tomamos ou depois de uma má decisão, Deus pode intervir em meu favor? Digo isso pela minha história. Antes de conhecer o Senhor, vivi uma vida completamente desregrada. Não tinha comprometimento com as pessoas, principalmente com os homens com os quais eu me envolvi. Depois de conhecer melhor Jesus, eu me arrependi e desde então busco viver a castidade e viver relacionamentos corretos. Sempre achei que a partir do momento que eu tomar decisões corretas, eu conheceria um rapaz e teria a oportunidade de conhecer uma família, que é o maior sonho do meu coração. Mas isso ainda não aconteceu. Então minha dúvida é, terei que sofrer para sempre as consequências das minhas decisões erradas? Meu tempo de consertar as coisas acabou? Só que para Deus nada é impossível, mas eu tive algumas oportunidades e não as aproveitei. Isso determinou o final da minha vida? Minha filha, uma coisa é certa, quanto mais rápido a gente decide, mais fácil é a mudança acontecer dentro de nós, né? Só não tem solução para quem já morreu. O resto ainda dá tempo. E é muito bom a gente acreditar nisso. A gente colocar as nossas esperanças naquilo que a gente pode realizar. Veja bem você que muitas vezes na nossa vida nós criamos um contexto de escolhas tão erradas e a gente vai estendendo aquilo sem nenhum compromisso de mudança. Quantas vezes na nossa vida a gente não mediu as consequências dos nossos atos e este tempo se prolongou por 20, 10, 30 anos. Às vezes você tem uma pessoa que o processo de escolhas foi tão danoso que depois ela já não se sente mais encorajada para mudar. Agora, a minha experiência me leva a compreender que quanto pior é a escolha de hoje, maior será a dificuldade de lidar amanhã com elas. Então a gente precisa ter essa clareza. Por exemplo, se eu faço a opção pelo crack, pela cocaína hoje, eu estou escolhendo drogas pesadíssimas que terão consciências neurológicas em mim. As consequências das drogas, elas são neurológicas também. Quantas vezes você encontra jovens aí de 20 e poucos anos dementes por causa do uso prolongado de entorpecentes? O uso do entorpecente causa demência nas pessoas. Então a gente precisa sempre, toda vez que a gente encontra uma pessoa num processo destrutivo que está nascendo das escolhas que ela está fazendo, você precisa tirá-la o mais rápido daquilo. Agora, geralmente essas escolhas afetivas, elas deixam marcas na nossa vida, na nossa alma, que somente a partir de Deus a gente pode consertar. E quando eu falo a partir de Deus, eu não falo só rezar não, viu? Eu estou falando de todos os recursos que nós podemos nos utilizar para que Deus haja em nós. Quando eu tenho esta consciência de buscar uma terapia, para eu me reconciliar com o meu passado, eu estou dando uma chance a Deus.
É tão bonito você identificar nas pessoas através de um tratamento psicológico, psiquiátrico, né, o reconhecimento, olha, eu preciso de ajuda. Deus começa a ter chance na vida daquela pessoa. Porque o pior problema da neurose é o neurótico não reconhecer que é. Às vezes você encontra as pessoas, às vezes a gente mesmo, né? A gente se esconde nas mentiras que a gente conta pra gente mesmo. Quantas pessoas você... eu agora mudei, eu não preciso de ajuda porque eu sou capaz de mudar sozinho. Mentira. Aquilo dura 2, 3 meses, depois você vê as pessoas agindo da mesma forma, com a mesma grosseria, tratando mal do mesmo jeito que tratava antes. Então, o que corrige as consequências das nossas escolhas é a coragem, primeiramente, a coragem que a gente tem que ter de encará-las. Assumir os erros, né? A gente não vai mudar se a gente não assume o erro cometido. Então, você reconciliar-se com a sua vida, a vida afetiva passada, o melhor jeito é você começar a dar um direcionamento a partir da própria consciência que você toma. Eu não agia de um jeito certo. E aí, a partir disso, agora, consertar. À medida que o tempo passa, vai ficando difícil. E hoje, não é só você que enfrenta o problema de encontrar alguém que quer casar. Que hoje, verdadeiramente, está muito difícil. Está uma crise danada, né? O povo está tudo solteiro, apavorado, e o tempo está passando, e está marcando o tempinho, riscando o calendário, e o príncipe não chega, e nem o sapo, e aí já não tem mais príncipe, não tem sapo, não tem cavalo branco, não tem mais nada. O conto de fadas está esfacelado, né? Hoje, infelizmente, as pessoas estão indispostas para as relações duradouras. Aquela análise do Bauman é muito pertinente aos dias de hoje, quando ele fala o amor de hoje é líquido, ele escoa das mãos, ele vaza. Agora, o grande problema também é onde as pessoas procuram, né? Pessoas que querem casar e não vão encontrar. Geralmente nos lugares que frequentam, nas baladas que vão ali, ninguém está muito disposto a casamento, não. Eu sempre falo, sabe onde é que estão os rapazes que querem casar? Na construção civil, né? Esses rapazes de carteira assinada, bonitinho, desde pequeno, já quer construir uma família, são pobres, mas estão lá loucos para construir uma família. Não sei não, esses baladeiros de plantão, esse povo muito bonito, muito cheio de oportunidade, geralmente não estão querendo não. Vai lá na construção civil, você ainda acha quem quer casar. Lá na roça, na lavoura. Agora, eu não sei se você quer ir lá, né? Não sei se você está com muita disposição para ir. Estou brincando, não é o seu caso, né? Mas muitas vezes a pessoa certa existe, mas ela está no lugar errado. Ela não está naquele lugar que convencionalmente você busca, né? E tem gente que tem uma ilusão. Eu acho que lá no meu grupo de oração eu vou arrumar alguém para casar. Isso aí não, viu? Tá dentro do grupo de oração não é garantia de nada, né? O mais importante numa pessoa é o caráter dela, é aquilo que você percebe no momento que você começa a conviver. O namorado que você tem hoje, se você observa bem, e se você dá bem, solta bem a corda para você ver onde ele pode ir. Aí você sabe o marido que você vai ter no futuro. O ser humano é assim, gente, não tem muito mistério não. Os mistérios existem, mas estão em outras dimensões. O ser humano é muito... claro, ele está cheio de mistérios, cheio de coisas que você não consegue absorver, mas é só observar bem. É só você ter coragem de olhar para a pessoa que você diz que ama, com honestidade, com sinceridade. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nem sempre nós estamos no confortável da vida. Em muitos momentos nós nos descobrimos como se estivéssemos no avesso. De repente a ordem é desfeita. É porque estamos vivos. A existência é assim mesmo. De repente você pegou um resultado de exame que lhe colocou, que lhe fez agora ter de enfrentar um novo tempo na sua história. Não está com aquela saúde que você imaginava estar. Um exame desarruma a vida da gente, sim. Eu sei o que é isso. Às vezes nós estamos cheios de planos para o futuro, e de repente a gente vai ter que adiar porque terá de fazer um tratamento. É assim. A vida nos desarruma constantemente, porque estamos vivos. Faz parte da dinâmica da existência. De repente alguém que você ama, que estava tomando café com você hoje,
está morto à noite. É assim. Aquele que fazia projetos de futuro ontem, hoje foi sepultado. Aquele filho que até então você tinha nos braços, não está mais. Seria uma visão muito ingênua da vida, de que tudo seria de acordo com a nossa vontade, com o nosso desejo, ou até mesmo em relação às expectativas que nós temos na relação com os outros. De repente, descobrimos uma traição onde a gente menos imagina, um golpe que a gente recebe na alma, porque isso realmente fragiliza o ser humano. A vida desorganiza a nossa história o tempo todo. Por quê? Porque ela é dinâmica, ela não é estática. E é assim que a gente tem de viver. Administrando os avessos, administrando os desconfortos, aquilo que nos desconsola, aquilo que nos faz ter medo. Essa é a experiência de enfrentamento constante. A vida é assim. Os que prometeram fidelidade traem. São frágeis, como eu sou, como você é. Eu, como padre que já vi tantos sofrimentos, isso sim faz sofrer muito. Muita coisa nos faz sofrer. Mas isso dói de maneira muito, muito especial. Muito cruel, eu digo. Ser traído. Perder a confiança. Não poder mais olhar nos olhos daquele que antes você confiava a vida. Não saber o que ele faz da sua vida. Que ele é portador de muitas coisas suas. Que são suas. O outro nos leva com ele. E quando nos trai, está nos traindo. Porque tem a gente dentro dele. É mais do que perder um objeto material, é muito mais do que perder alguma coisa de valor. É a quebra de uma confiança. E não fique pensando que é só com você que acontece, não, viu? Ah, o meu vizinho tem uma vida muito melhor que a minha. Por que você não sabe? É porque você não conhece de perto os conflitos que ele enfrenta. Prepare-se. Se quiser viver a dinâmica do cristianismo em você, prepare-se para enfrentar as suas contradições. Prepare-se para ver os avessos do seu sentimento, para ter coragem de lidar com aquilo que você tem de mais pérfido que às vezes você esconde. Prepare-se para retirar este mantinho de santidade que às vezes a gente resolve colocar sobre nós, para ver se a gente esconde os nossos defeitos, para ver se a gente esconde as nossas vergonhas. No monte das nossas tentações, sabe, neste lugar onde nós estamos, em que eu estou, em que você está, com essa vida dinâmica, desorganizando as estruturas que nos sustentam, nós também precisamos estabelecer os embates com o diabo, que não tem o menor interesse na nossa felicidade, na nossa alegria, na nossa realização, por isso tudo que ele nos oferece é péssimo, de mau gosto, destrutivo. Prepare-se para ter a coragem de olhar em si mesmo aquilo que você repudia tanto no outro. Prepare-se para ter a honestidade de identificar que aquilo que você crucifica tanto no outro é aquilo que você não é capaz de crucificar em você. No território em que hoje eu estou situado, eu preciso administrar fracassos, sucessos. Eu não sei qual é a matéria-prima que hoje faz parte da sua história. O que eu sei é que em qualquer lugar do mundo, a dinâmica é a mesma. Em qualquer lugar do mundo, a dinâmica é a mesma. Ter de administrar o conflito de ser quem a gente é. Quanto mais alto a gente quiser viver, minha gente, maior será a incidência de ventos fortes. Buscar as coisas do alto, sim, sempre. Mas prepare-se, porque ficar no alto requer muita disposição de enfrentar ventos fortes. Diariamente. Porque às vezes a gente acha que buscar as coisas do alto é subir aquele monte florido e ficar lá sentado igual um Buda.
cabeça para cima. Não, meu filho. É firmar os pés e fazer a experiência do desequilíbrio constantemente. Isso mesmo seria muito ingênuo, né? Pensar que Deus nos coloca no alto e que tudo será florido e bonito e belo e lindo e sofisticado. Não. Porque a vida só é real assim. Só quem já provou a dor, viu a vida em tons reais. Porque na ilusão, ninguém pode ser feliz. Na ilusão, ninguém pode ser feliz. O que nos torna encaminhados para essa felicidade que nós tanto queremos e que nós podemos encontrar, como dizia Guimarães Rosa, em horinhas de descuido, é quando você se percebe no alto deste monte, enfrentando a ventania e com disposição de continuar naquela posição. Não tem como estar no alto de um monte e não sofrer os problemas da ventania. Porque é no alto do monte que as coisas acontecem, minha gente. Então desorganizou, está desorganizado, está ruim, está difícil. Sinta-se no alto deste monte. Sinta-se no contexto das contradições e articulando com sabedoria essas contradições. A vida não nos pede autorização para desorganizar o nosso coração. E é como se nós estivéssemos expostos a um território onde tudo é penoso, tudo é doído, tudo é sofrido. Buscar as coisas do alto e enfrentar os ventos fortes, porque quando Deus entra na vida de uma pessoa, os ventos são tão fortes que as hipocrisias não suportam, caem todas por terra. É como você querer estar com esse cabelo que você escova de vez em quando para ir aos casamentos e fica correndo da chuva e do vento. É até engraçado. Porque se nós quisermos essa proposta cristã de buscar constantemente as coisas do alto, você terá de se preparar diariamente para fazer os seus enfrentamentos e lidar com aquilo que em você é maquiado, é caricato, é bobo, é fútil. E aí você vai fazendo uma experiência de ir vencendo essa futilidade aos poucos. Sabe? Observe, seja capaz. Analise as realidades que são diabólicas e viciantes no mundo e você vai ver se tudo isso provoca a alegria, a felicidade, a realização de alguém. Pode até provocar um prazer temporário, mas não realiza. Então nós estamos neste monte onde a vida é tão difícil, porque os ventos são muitos. Vida cristã é desconforto, e é por isso que na quaresma nós recordamos os desconfortos, para ver se a gente acorda. Não é para que Deus possa notar no seu caderninho quantas quartas-feiras, quantas sextas-feiras você ficou sem comer carne ou ficou sem fazer isso, não. Deus está muito mais interessado em saber qual é a repercussão desse sacrifício todo na sua vida. E isso ele nem anota no caderninho não, ele só dá um sorriso quando percebe que um filho avançou. Uma vontade que não esteja fortalecida é a porta de entrada para tudo que é maligno. Porque o diabo gosta de gente safada, sem vontade, preguiçosa, descompromissada, irresponsável consigo mesmo. É essa gente que ele recruta. E é semeando nesses corações preguiçosos as suas sementes nocivas, como eu gosto de dizer, que o diabólico vai crescendo em nós, através de nós. Eu fico impressionado de ver como a dinâmica da vida cristã é desinstaladora. E a gente fica querendo paz, a gente fica querendo tranquilidade, a gente fica querendo sossego. Como? O ser humano não pode crescer no sossego. Para nascer, você precisa ser retirado do sossego. Você já nasce com um tapa na bunda para ver se chora? E está querendo que seja diferente depois? Se não lhe dão um tapa na bunda para você chorar, você não respira. É assim que a gente nasce. Absolutamente dependente do desconforto para a gente poder acordar. Porque se a gente nasce e não nos dão este tapa inaugural, é assim.
ao lhe recordar que a vida é enfrentamento, que a vida é sacrifício sim, é dificuldade, e que inclusive as coisas bonitas só são produzidas no momento em que as pessoas estão assim, enfrentando os seus sacrifícios. Eu não vi nenhum artista interessante que não tenha sido absolutamente comprometido com seus sofrimentos. Não nasce literatura de corações muito organizadinhos, muito bonitinhos, muito... Literatura nasce de caos, é de corações imperfeitos, de corações insatisfeitos, que estão no alto deste monte ficando em pé e lutando pela dignidade. O bom artista é esse, é aquele que lida diariamente com seus conflitos. Agora, se imagina, se para fazer arte é preciso sacrifício, muito mais para ser cristão. Deus sabe de mim muito mais do que eu mesmo sei. Então não dá para acreditar nesse Deus que contabiliza o que fazemos na quantidade que fazemos, não. É preciso olhar que o que realmente agrada a Deus é quando Ele nos percebe fortalecidos no alto deste monte, enfrentando os ventos contrários. Às vezes eu fico pensando que nós imaginamos que Deus é bem pior do que nós. Já parou para pensar que às vezes a visão que a gente tem de Deus é a mesma visão que nós temos da gente? Porque a gente faz isso. A gente fica de olho se o outro fez, se não fez, não é assim, Cristian? Funciona? Porque nós somos mesquinhos. E às vezes a gente acha que Deus também tem uma cadernetinha, né, que fica lá anotando. Ele hoje foi à missa, ele hoje não foi. Porque nada pode agradar mais um pai do que ver o seu filho enfrentando os ventos contrários e permanecendo em pé. É isso que dá orgulho. É um campeonato vencido com luta. É uma corrida que se tem de trabalhar muito para chegar ao final. A vida é isso. Mas não porque Deus esteja anotando no seu caderninho de contabilidade, porque isso é mesquinho pensar. Nós não podemos pensar que Deus tem os mesmos defeitos que nós. Nós não podemos pensar que Deus sofra das mesmas mesquinharias que nós. Porque eu sou mesquinho, gosto de ter meu caderninho para anotar os favores que as pessoas me fazem, o tanto que elas me agradam, o tanto que elas me desagradam. Deus não tem esse caderninho. O que Deus tem é um coração que sente com o nosso cada vez que nós suportamos as ventanias no alto do monte, e Ele se alegra e volta a dizer, é um sorriso no rosto dele. E quero retirar essa visão de que Deus é mesquinho da mesma maneira que eu. Ao renunciar a alguma coisa na minha vida, eu espero que isso repercuta no meu jeito de ser. Padre Fábio tem uns 50 anos, e depois que descobri o seu programa através de uma amiga, nunca mais deixei de assistir. Tem sido uma bênção na minha vida e da minha família. Tenho uma dúvida sobre uma música que o senhor canta, quando o senhor diz, se os bons combates, eu não combater. Eu pensei, por que combater os bons combates e não os maus? Veja bem, Maria Inês, combater os bons combates ou combater os maus pode ter o mesmo significado desde que você interprete bem a frase, né? Quando eu vou para combater os bons combates, significa que eu vou lutar para que prevaleça tudo aquilo que é bom. Eu não quero que haja a prevalência do mal. Então eu vou cortar o mal pela raiz como? Na ação do bem. Então veja aqui. É uma ação de complemento. Toda vez que eu combato o bem, com o bem, né? Não é combater para não acontecer. É combater para que haja, para que aconteça. Eu vou lutar para que o bem aconteça. No avesso desta ação, que gera a bondade, que incentiva o crescimento da bondade, nós já temos naturalmente a neutralização das forças do mal. Vou lhe dar um exemplo. Eu trabalho com um grupo de 22 pessoas. O tempo todo eu viajo com 22 pessoas. Nossa equipe de trabalho é muito grande. E uma coisa que eu sempre digo para eles, aliás, a gente vive assim, uma alegria tão grande de ser quem a gente é, de fazer o que a gente faz, de realizar a missão que a gente realiza, porque é uma satisfação o tempo todo no grupo. Nós temos uma prevalência de uma harmonia muito grande. O Cristian sabe disso, já viajou com músico e sabe como é complicado
ter essa harmonia, porque geralmente o artista e os músicos são artistas, são egos muito inflados, né? Às vezes é muito difícil de conviver. E nós temos, gente, uma alegria muito grande de... Eu posso dizer, testemunhar isso para vocês, que eu sou muito feliz com o grupo que eu tenho o tempo todo do meu lado, por uma razão muito simples. Nós temos muita harmonia. São poucos os momentos em que a gente tem o registro de um estresse, de uma situação complicada. Não. Todo mundo muito feliz, muito participativo. E eu sempre digo isso lá, olha, minha gente, a nossa luta é constante. Por quê? Porque a partir do momento que nós, até ontem nos ensaios lá do DVD, eu estava no Rio de Janeiro, o Maurício, que é o nosso maestro, ele disse assim, padre, eu convivo mais aqui com o pessoal da banda que com a minha família. E é verdade. A gente passa mais tempo entre nós do que nas nossas famílias. E eu fico impressionado de ver o tanto que dá certo. Teria tudo para dar errado. A gente fica vendo, você sabe o tanto que a convivência no dia a dia, isso vai criando arestas, né? E aí eu falo, minha gente, a nossa harmonia não será quebrada se todos os dias nós renovarmos o nosso compromisso com a bondade. Se todos os dias a gente renovar o nosso compromisso, olha, nós não queremos que cresça entre nós o que é ruim. Então, se houve uma fofoca, um comentário maldoso de alguém falando mal do outro, a gente não permite, é preciso que aquilo seja cortado na raiz. Isso é combater o bom combate. Isto é, você estabelece uma cruzada, né, uma luta para que prevaleça o que é o bom da vida. E quando você faz o trabalho, quando você exerce esse artesanato do bem, né, porque o bem é um artesanato. Se você vai lá e faz com que o bem prevaleça, automaticamente você está impedindo a prevalência do mal. Essa é a luta de todos os dias, e não é só um privilégio e nem uma tarefa que eu tenho que viver. Todo mundo tem. Descubra aí onde é que está o seu grupo, quais são as dificuldades que você tem como grupo, e você vai saber muito bem onde é que você tem que trabalhar esse bom combate. Isso é uma questão de sobrevivência para nós, minha gente. Você já imaginou? Você trabalha num ambiente onde você tem lá 5, 6 pessoas. Se o mal começa a prevalecer, a vida fica insuportável. A gente fica vendo, né, a narração de tantas histórias violentas. Liga a televisão e você vai ver. É o relato todos os dias de crimes hediondos acontecendo entre nós, de uma onda de violência crescendo. Por quê? É a prevalência do mal? O mal de alguma maneira está muito grande entre nós. Por quê? Porque ele encontra adeptos. Ele encontra pessoas que, ao não combaterem para que o bem prevaleça, acaba dando um espaço para o mal. Porque é um problema muito sério, porque às vezes a gente acha que a maldade está somente em quem faz. Não, a maldade está também em quem é omisso com o bem. Se eu posso fazer o bem e não o faço, se eu me acomodo, então de alguma maneira eu estou permitindo que o mal prevaleça. Isso é complicado, sabe por quê? Porque às vezes nós corremos o risco de ficar com uma consciência adormecida, né? Você acha que, eu não faço mal a ninguém, mas também não promove o bem. Veja bem, é uma situação extremamente perigosa. É por isso que, volta ao início do programa, quando a gente faz esse pacto com Jesus, nós estamos fazendo um pacto com a sociedade também, um desdobramento. Porque a partir do momento que eu tenho em Jesus um referencial para eu ser melhor, a sociedade onde eu vivo vai ser beneficiada com o meu jeito de ser. Se eu não sou um homem fofoqueiro, se eu não sou um homem que faz contenda, se eu sou um homem que não quero prejudicar ninguém, se eu procuro ser correto nas minhas coisas, se eu procuro ser correto com as pessoas com quem eu vivo, eu estou beneficiando o mundo com a minha bondade e naturalmente estou impedindo que o mal cresça dentro de mim. Agora, digamos que você não faz o mal, mas também não faz o bem. Você é um território neutro. E o território neutro é sempre perigoso. Eu sempre pensei assim, porque eu gosto muito de ler, né? Para mim, a leitura é um meio muito eficaz para a transformação
do meu jeito de ser. Eu supero os meus paradigmas, né? O meu jeito de pensar é lendo. Por que eu fico intrigado com a leitura? Por quê? Quando eu ocupo a minha cabeça com uma boa leitura, então tudo bem, estou aqui, eu sei que esse livro é bom, e eu tenho certeza que esse livro vai interferir em mim. O que eu faço? Eu ocupo a minha mente com aquela leitura boa. Automaticamente eu estou neutralizando, eu estou impedindo que as coisas ruins no mundo aconteçam e tenham espaço para crescer dentro de mim. É isso? Combater o bom combate. Com bons hábitos. Eu vou lá então começar a ter um estilo de vida um pouco melhor. Por quê? Porque eu mereço. Primeiro, no primeiro momento eu penso que eu mereço essa boa leitura. E consequentemente, porque faço uma boa leitura e tenho a minha vida transformada, eu começo então a transformar também os que estão ao meu lado. Combate o bom combate, luta pelo bem, impede o mal e ainda transforma o espaço que a gente vive. O mistério da encarnação, com o Calvário, tem ali o seu ápice, né? O momento em que o mistério da encarnação nos conecta então essa nova oportunidade de vida nova que é a ressurreição. Então o Calvário é o ponto alto desta encarnação. Deus assumiu a nossa condição e levou às últimas consequências, que é justamente não fugindo da morte, levou até as últimas consequências a riqueza da condição humana, que é justamente ser capaz de sofrer, de lutar, para que depois a vitória aconteça. Quem aqui não tem um Calvário para subir também? Quem aqui, de vez em quando, não se sente miserável, com uma dor que nos tira o sono, com uma preocupação, com uma luta? É a vida. E não é diferente em mim, não é diferente no Christian, não é diferente em você. Basta que a gente tenha a oportunidade de partilhar. E a gente vai descobrir que nós somos muito parecidos naquilo que a gente sente, nos medos que a gente tem, nas alegrias que a gente deseja, no quanto a gente sofre quando nós somos injuriados, quando somos caluniados, quando somos enganados, quando somos traídos. E quando precisamos viver na nossa carne a tristeza da condenação. É o que Jesus sofreu. Mas tudo isso e a gente pode extrair um significado de tudo isso, descobrindo que toda vitória é possível, mesmo quando nós estejamos aparentemente fracassados. Mesmo quando nós temos aquela sensação de derrota. Não. A vitória de Deus é preparada em todo o coração, que mesmo aparentemente derrotado, não desiste de lutar. Essa é a grande diferença, minha gente. É isso que diferencia um ser humano de todos os outros. Como é importante na nossa vida a gente ter diante de nós qual é a luta que nós precisamos vencer. E eu sempre chego à conclusão que a luta mais difícil de ser vencida é a que eu estabeleço todos os dias comigo mesmo. Porque se tem alguém que nessa vida pode me derrotar, sou eu. Essa consciência fui adquirindo com o tempo e não me desprendo dela. Eu sei que para Deus me fazer um vencedor, eu tenho que lutar o tempo todo para que eu não venha me derrotar. Falávamos sobre isso aqui na semana passada, como nós nos boicotamos. E não custa repetir um pouco. Porque nessa semana da vitória, nós sabemos que todos os passos de Jesus na subida do seu Calvário representam as nossas subidas também. Mas a gente corre o risco de ficar caído ali, nas primeiras estações, e não chegar à vitória da ressurreição, se a gente não tomar uma postura que nos favoreça. E que favoreça essa ação de Deus na nossa vida. Que é justamente a oportunidade diária de você jogar fora os lixos que o outro deixou em você, de você fazer a sua reciclagem, de você reestabelecer o seu compromisso com a vida,
de você renovar o seu desejo de ser você, de fazer o que você faz, de amar quem você ama, de desejar o que você deseja. O vitorioso precisa passar pela derrota, é inevitável. Se eu não preciso visitar diariamente os meus sentimentos mais mesquinhos, eu não terei condições de chegar aos sentimentos mais nobres. Se eu não visito os meus fracassos diariamente, eu não saberei receber a vitória que também posso. Ainda hoje vivi um momento tão iluminado hoje à tarde, tomando uma decisão da minha vida ali, naquele momento. Pedi a Deus, meu Senhor, me dê aqui um sinal da sua proteção e de que estou fazendo a coisa certa. Quando olho para o céu, minha gente, um arco-íris lindo, mais lindo, que durou 2 minutos. Eu vi naquele sinal da natureza, como que Deus dizendo para mim, vai lá, meu filho, faz o que você precisa fazer, que eu estou do seu lado, como sempre estive. Não vou permitir que você dê um passo em falso. Porque eu vou te falar uma coisa, esse padre aqui é pecador, é miserável. Mas se tem uma coisa que ele tem, é a certeza da proteção de Deus. Tenho muitas misérias, mas são muitas. Visito todos os dias essas misérias, nem tanto com atitudes, mas no reconhecimento da miséria que mora dentro de mim. E graças a Ele, eu faço o meu esforço diariamente de não permitir que essas misérias venham prevalecer. Porque o projeto dele para mim é muito maior. O projeto dele para você é muito maior. E fazer a experiência dessa vitória é passar por aquilo que você é. É inevitável. Se você não estiver disposto a lidar com você, desista, você não saberá lidar com Jesus. Querer essa vitória significa também fazer a minha luta diária para que eu tenha condições de atualizar essa vitória de Deus na minha vida. Mas aconteceram tantas coisas desagradáveis, estamos acima disso. Eu já disse isso aqui várias vezes. Eu prefiro ser roubado a ser aquele que rouba. Eu prefiro ser enganado a ser aquele que engana. Eu prefiro ser o crucificado a ser aquele que crucifica. Então você tem problemas psicológicos, você é doente. Então, porque eu optei por fazer uma experiência de ser como Jesus. Mesmo miserável. Eu quero o tempo todo mirar a minha vida, pautar a minha vida, as minhas escolhas nas escolhas dele. É assim que a gente vai, né? Eu do meu jeito, você do seu, mas juntos. Juntos. Pode deixar o seu pedido de aconselhamento, mas também o seu pedido de oração. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. Sua opinião é importante para nós. Comente abaixo. Inscreva-se para mais conteúdo enriquecedor e ajude-nos a espalhar essas mensagens positivas compartilhando este vídeo.